Hello, people from English Literature 3. My name is Andrew, for the ones who don't know me, and I will be your professor in the next days of this course. And I hope I could help you and solve some of your problems about English literature. Ok? Bem, pessoal, desculpa por não estar num ambiente melhor, mas o importante é que isso seja um canal para que possamos conversar, trocar ideias, esclarecer pontos que sejam cruciais, né? Isso é uma ideia que a gente discutiu com os outros professores para que vocês possam resolver dúvidas, tendo em vista de que o modelo à distância, né, no ambiente virtual, muitas vezes ele desfavorece com que esse veículo comunicatório, que essa inter-relação entre a gente possa resultar em um ambiente mais profícuo, né, de realizar as tarefas que precisamos fazer. Nesse sentido, como não teremos aulas presenciais esse semestre, então gostaria de esclarecer algumas coisas para vocês, né, como de praxe, apresentar o programa da nossa disciplina e discutir as tarefas iniciais. O primeiro ponto que gostaria de discutir é a nossa disciplina em si. Né? Vocês podem acompanhar até o arquivo da emenda de vocês. Nossa emenda vai tratar especificamente da literatura, né? Da literatura do século XX até a contemporaneidade. Então, essa é a nossa última disciplina de literatura inglesa específica, né? Ou de literatura escrita em língua inglesa, que há uma diferença, né? De um ponto de vista mais geográfico, de um ponto de vista mais linguístico, que aí abarca outras formas de literatura, como a literatura norte-americana, por exemplo. Em todo caso, então, nesse semestre o que a gente preparou foi, não necessariamente em Wix, apesar de estar no programa da gente em Wix, mas separado por tópicos, né? O calendário a gente tentou alargar um pouco mais, né? Até para facilitar as dúvidas que vocês possam ter e até para ter mais tempo de estudo e compreensão. Então, nesse sentido, eu optei, né, por escolher 4 tópicos especiais para que possamos trabalhar e, em específico, 3 gêneros, para contemplar os 3 gêneros literários mais canônicos, mais tradicionais, apesar do último tópico ele ser bastante, digamos assim, polêmico, está na ordem do dia, que trata justamente o que se torna a literatura, o que a gente considera literatura hoje no século XXI. De todo caso, então iniciaremos com a ideia de modernidade, né? Ou seja, quando entramos no século XX, então a ideia de modernidade, de modernismo, não como um tempo histórico, mas sim como uma tentativa de criação, né? Criação com a linguagem, né? Literatura se refere a isso, criação com a linguagem, do ponto de vista narrativo. Então aí falamos de textos que enfocam do ponto de vista da escrita narrativa em prosa, né? O texto prosaico com uma linguagem em tese mais literal, mais denotativa e etc. Do outro lado, né, já que vamos ver, por um lado, a narrativa, né, o segundo tópico é sobre poesia. Poesia, né, do ponto de vista mais estrito, poesia feita em poema, ou seja, em verso, né? Tem algumas características que são específicas da poesia. Em outro semestre a gente trabalhou e esse semestre continuaremos trabalhando. Lembrando que quando a gente fala de modernidade, ou seja, a partir do século XX isso fica mais datado, fica mais marcado, mas em termos científicos a modernidade começa bem antes. Alguns falam, por exemplo, a partir do iluminismo, outros falam a partir, por exemplo, do renascimento, né, desses períodos históricos, socio-históricos que nós tivemos. Mas no século XX fica marcado como a modernidade em si, porque devido a vários fatores sociais, enfim, urbanização, acesso à informação, tecnologia, etc., o que produz uma mudança significativa, né, na vida das pessoas. Bem, logo após isso trataremos do drama, né? O drama que é um dos gêneros mais tradicionais. Basta lembrar que o início da literatura se dá com o drama, do Édipo Rei, né? Na Grécia Antiga. De certa forma, como a gente está tratando de modernidade, e modernidade pode ser entendida como ruptura com o que aconteceu antes, então a gente vai ver como se dá esse teatro inglês, ou esse teatro em língua inglesa, feito por um grande ator chamado Samuel Beckett,
né? O Beckett ele faz uma ruptura muito forte com o teatro que a gente conhecia, o teatro que a gente trabalhou, por exemplo, no Shakespeare, né? Que é uma forma de teatro que já é ruptura do teatro clássico, mas ele é bem, digamos assim, bem tradicional, no sentido que existem atores que atuam, tem um drama, épica, etc. Mas o do Beckett ele muda completamente, inclusive faz peças que não tem personagens. Então isso é bastante interessante para a gente ver como a linguagem funciona, como o Beckett trabalha isso, como de certa forma até o próprio fato do texto ganhar outra conotação. E por fim, trabalharemos o caso das poéticas mais contemporâneas, ou seja, a partir da Segunda Guerra Mundial, e o caso do Nobel desse ano, Bob Dylan, né, que a gente pode entrar numa longa discussão, o que é que isso significa, né, quais são essas mudanças que representam, principalmente para nós que somos estudiosos da linguagem verbal em específico, mas que agora temos que lidar com uma forma de literatura que reconhece não apenas a linguagem verbal, mas também a linguagem sonora, né, a linguagem melódica, a linguagem pictórica, por exemplo, no cinema, que tem bastante, até mais repercussão, de certa forma, do que a antes consagrada arte literária. Então, é basicamente isso que vamos tratar nesse semestre. Esse semestre a gente inicia esse domingo e irá até janeiro, né? Então, existem duas atividades para vocês. Esse semestre a gente optou, mais uma vez, devido aos problemas de copyright, direitos autorais, a gente não tem um material específico, pela carência de ter materiais assim, nesse modelo aqui no Brasil. Então, eu optei por ainda trabalhar com os slides, né, que normalmente eu utilizo em outros cursos, em outras universidades. Mas vocês têm a opção, por exemplo, de ver na internet dois livros que eu acho bastante interessantes, que é o do Peter Hurg, An Outline of American Literature, né, do ponto de vista mais norte-americano, e do outro ponto de vista, o Anton Burgess, English Literature, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou comentar mais sobre as próximas atividades. Certo, pessoal? Até a próxima!